Queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nesta manhã estou passando por aqui para deixar com os irmãos uma meditação na palavra desse Deus maravilhoso. E eu quero então ler com os irmãos a epístola de Tiago, irmão de Jesus, capítulo de número 1, versículos de número 2 aos versículos de número 4, tem algo para nos ensinar. O texto diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Queridos, primeiro eu quero dizer para você qual é o significado aqui, ou qual o objetivo, melhor dizendo, da provação e qual o objetivo da tentação. Primeiro, tentação. Guarde isso. A tentação, ela vem do inimigo. A tentação, ela tem como objetivo nos tirar da presença de Deus, nos fazer pessoas piores do que somos, nos fazer pessoas que murmuremos e nunca agradecemos. A provação, ela é permitida por Deus e ela tende a nos aproximar de Deus. É isso que o texto nos ensina. O texto nos ensina exatamente o porquê que passamos por provações. Então, queridos, entenda uma coisa: Deus não tenta ninguém, o inimigo tenta. O inimigo, ele vem, ele tenta para nos tirar da presença de Deus, para nos levar ao murmúrio, para nos levar exatamente a duvidar da ação de Deus, enquanto que Deus, então, ele permite a provação nas nossas vidas para que nos aproximemos dele, para que possamos então ter exatamente uma condição de estar mais perto dele, tá? Isso aí quem nos ensina é Orlando Boyer. Queridos, é importante que nós possamos então entender que nós neste mundo, nós vamos passar por momentos de dificuldades, momentos de incerteza, momento que muitas vezes nos leva a uma reflexão um pouco mais profunda. No momento de tribulação, queridos, no momento da provação, o que temos que fazer? Então esse texto vem nos ensinar exatamente como nos comportar no momento da provação, como que a igreja do Senhor, como que o servo do Senhor tem que se comportar no momento então da provação. E aí, queridos, Tiago, melhor do que ninguém, ele nos mostra então como que nós devemos enfrentar isso. Só para você ter noção, como que o Tiago nos ensina isso e como que ele então nos leva a ver isso. Esse homem, ele foi, meus amados irmãos, do seu tempo, exatamente um exemplo de como viver na provação. Como viver exatamente no momento da provação, como fazer, o que fazer. Conta-nos a literatura, os escritores, os historiadores, que quando Tiago então ele estava sendo perseguido pelo Império Romano, perseguido por causa da igreja do Senhor, ele foi levado lá no mais alto, lá no pináculo do templo de Jerusalém, para que ele pudesse então negar a Jesus, e ele não negou, e ele foi jogado lá de cima daquele pináculo. E diz-nos então os historiadores que o joelho desse homem era como um joelho de um camelo, porque ele vivia mais de joelhos na presença de Deus do que em pé. E aí, queridos, quando jogaram Tiago do pináculo do templo, ele não morreu. Ele estava agoniando lá nas suas dores, os seus algozes o bateram com uma clava até que ele perdesse a vida, e ele não negou a Cristo. Queridos, nós precisamos aprender também que no momento então das provações, nos momentos das tribulações, nós devemos então ter um comportamento diferenciado. Então, queridos, esse texto vem a nos ensinar como devemos nos comportar no momento da provação. E aqui, o verso de número 2, ele diz: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queridos, então nós precisamos passar pela tribulação com alegria.
Nós devemos, não porque nós somos masoquistas e gostamos de sofrer, não. Devemos passar com alegria, porque nós devemos entender, queridos, que na trajetória da nossa vida, a partir do momento que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador, não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Não somos mais nós que conduzimos, queridos, mas Cristo nos conduz. Queridos, então nós precisamos entender que quando passar por provações, é Deus que está trabalhando as nossas vidas. As nossas provações precisam, meus amados, nos aproximar de Deus. Nós precisamos então nos alegrar. Por quê, pastor? Nós precisamos nos alegrar porque nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos no momento da provação, no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento, queridos, da perda, no momento do ganho. Nós não podemos então nos desorientar, porque nós não estamos sozinhos. O nosso Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, Jesus está conosco no momento da alegria, aleluia, glória a Deus. Mas Jesus está também no momento da provação, da tribulação, amém, glória a Deus. Ele está presente porque Ele nos prometeu estar presente conosco. Então, queridos, quando passar pela provação, passemos, queridos, com alegria. Isso não quer dizer que você precisa estar, quando está na sua dificuldade, estar sempre sorrindo, não, mas você deve sempre passar com a alegria que é fruto do Espírito. Você deve passar com alegria, sabendo que a sua pátria não é aqui, sabendo que quem está na condução de todas as coisas é Deus, que o comando, que as rédeas, queridos, da história está nas mãos de Deus. E nós devemos também nos alegrar, porque nós estamos sendo conduzidos pelas dadivosas mãos de Deus. Filipenses 2, versículo 13, nos diz que é Deus que efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então, queridos, quando estamos caminhando, Cristo está conosco. Quando estamos, queridos, no meio da dificuldade, Cristo está conosco. Quando estamos no meio, querido, da bonança, Cristo está conosco. Quando estamos na escassez, Cristo está conosco. Ele é fiel, Ele é justo. E nós precisamos entender, queridos, que Deus quer nos moldar. E a nossa vida, cada dia mais, vai sendo moldada pela graça salvadora de Cristo Jesus. Queridos, mas esse texto também nos mostra um segundo ensino: como nos comportar no meio da provação. Nós precisamos nos comportar com alegria, queridos. Por quê? Porque a aprovação, ela tem sentido pedagógico, ela nos ensina. Olha o versículo 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, perseverar é não parar, é insistir no projeto, é insistir no alvo, é continuar andando, é continuar lutando. Como nós cantamos, né, irmãos, aquela música, aquele cântico, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Meus amados irmãos, a aprovação, ela tem um sentido pedagógico nas nossas vidas. A aprovação vem, queridos, nunca para nos distanciar de Deus. Ela vem, queridos, mas para nos moldar. A aprovação, eu costumo dizer que é uma ferramenta de Deus, para que Deus possa então nos aperfeiçoar, para que nós possamos chegar mais perto dEle, para que possamos todos os dias continuar perseverando na presença desse Deus que é amoroso, que é gracioso, que é poderoso, que é assaz benigno, esse Deus que não para de agir, esse Deus que tem todas as coisas nas mãos dele, esse Deus que nos abençoa, esse Deus que nos salva, esse Deus que nos cura, esse Deus que está conosco. Esse Deus quer, queridos, que nós entendamos que as nossas provações, elas têm um sentido pedagógico, porque elas vêm para nos ensinar. Por isso, queridos, cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Contudo, meus amados, meus irmãos, quando nós olhamos para a provação, nós devemos sim, queridos, nos comportar com alegria no momento da salvação, porque as provações, elas têm uma finalidade. Verso de número 4: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Ou seja, queridos, se nós passarmos por tribulações, não vamos murmurar, vamos passar com elas alegres,
mulheres contentes, satisfeitos, porque Deus está conosco. Vamos entender que o Senhor está exatamente nos ensinando e vamos compreender, queridos, que nós saímos do outro lado perfeitos, íntegros, sem deficiência, porque quem age em nós, meus amados irmãos, no momento da aprovação, não é o inimigo. Quem age em nós, quem está conosco, quem vela por nós, é a pessoa santa, bendita e gloriosa de Cristo Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que governa eternamente junto com Deus, aquele que está diante do trono de Deus, e de lá, meus amados irmãos, tem intercedido por nós. Por isso, queridos, nós precisamos entender que as nossas provações, elas vêm então com a finalidade de nos fazer homens e mulheres, jovens e crianças perfeitos, íntegros e sem deficiência. Ah, meus amados irmãos, segundo Tiago, eu acredito nisso, segundo Tiago, as provações, elas nos moldam para que possamos verdadeiramente estar vivendo na presença do Senhor. Por isso, meus queridos, meus amados, meus irmãos, quero dizer para você que neste momento de provação, e eu quero acreditar que a Igreja do Senhor, nesse momento, no Brasil e no mundo, ela está sendo provada. E essa provação, queridos, em meio a esta provação, nós precisamos entender algumas coisas. E aí eu já quero usar isso para fazer tanto conclusão como aplicação. Nós precisamos então passar por estes momentos firmes, inabaláveis. Devemos então, queridos, passar por este momento entendendo que nós não estamos sozinhos, que Deus está na condução de todas as coisas. E nós precisamos aprender, queridos, neste momento que a igreja está distante e nós estamos apenas nos reunindo pela internet, nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos perseverar com a nossa fé. E aí, queridos, se nós continuarmos perseverando, se nós continuarmos assim, nós vamos ser encontrados perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Eu quero, queridos, terminar esta palavra pegando o empréstimo das palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo então nos ensina que nós devemos procurar nos apresentar diante de Deus aprovados como obreiros, que não tendo que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que isso seja a realidade na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a tua igreja, os meus irmãos, aqueles, ó Deus, que têm nos acompanhado, Deus, todas as manhãs, todas as noites, que o Senhor então os abençoe. Deus, que o Senhor possa resplandecer sobre a tua igreja, a tua graça e a tua paz, e que o Senhor, ó Deus, dê a cada um condições de passar, Deus, pela aprovação com alegria. Que o Senhor dê condições, ó Deus, da tua igreja perseverar. Sobretudo, Deus, que o Senhor dê também condições da tua igreja entender que a aprovação, ela tem um sentido pedagógico e ela tem finalidade. Deus amado, que o Senhor então nos abençoe com a tua graça, com a tua bênção e com a tua paz. É assim que nós oramos ao Senhor com gratidão, em o nome de Jesus. Meus amados irmãos, seja Deus gracioso para convosco e vos abençoe. E faça resplandecer sobre vós o rosto, para que se conheça através da sua vida a salvação do nosso grande Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno, santo e glorioso Pai, e que a comunhão santa, indizível do Santo Espírito de Deus, repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém e amém. Meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, o desejo do meu coração é que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos hoje à noite mais uma vez nos encontrar para juntos meditarmos na palavra de Deus. E nós estaremos então postando a nossa pregação lá no YouTube, por ser um pouco maior e não dá para jogá-la aqui
no WhatsApp. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre que hoje é dia do Senhor. Use este dia para falar com seus irmãos e para meditar na palavra do nosso Deus. Que Deus então nos dê um dia de alegria na presença dEle e que possamos logo mais estarmos reunidos em torno da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça graça e misericórdia sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Até logo mais à noite, se Deus assim nos permitir.